Olá, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10 da apostila 2, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, entre outros R's, da página 277 a 288. A reciclagem. Encaminhar resíduos sólidos que podem ser reutilizados de alguma maneira para aterros sanitários é um grande desperdício. Por isso, é preciso repensar o que se faz com eles. Uma das maneiras de reduzir a quantidade de resíduos nos lixões e aterros é transformá-los em matéria-prima pela reciclagem, processo pelo qual esses materiais são utilizados na fabricação de novos produtos. Então, aqui na reciclagem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, pensar, repensar, o que a gente pode fazer com determinadas coisas que a gente joga no lixo para ir para aterros sanitários, que é aquela separação do nosso lixo doméstico que a gente faz e que os catadores passam para recolher. Então, aí a gente já está repensando o que a gente faz com aquele lixo. Pode ser que para a gente não tenha muita utilidade, mas para outras pessoas vai ter. Com isso, o que a gente faz? A gente reduz a quantidade de resíduos que vão para os lixões e para os aterros. E aquele lixo que a gente separou, ele pode se transformar em matéria-prima para que tenha uma reciclagem. Quais são as vantagens da reciclagem? Veja alguns benefícios do processo de reciclagem. Reduz o custo ambiental, o que se gasta com o desperdício de recursos e a destruição do meio ambiente. Diminui o volume do lixo enviado para aterros sanitários, aumentando assim o tempo de vida útil desses locais. Reduz a importação de matéria-prima, gerando economia para o país. Diminui o consumo de energia nas indústrias. Favorece a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais não renováveis. Isto é, materiais retidos na natureza que não se recompõem em pouco tempo, como o petróleo. Reduz a poluição, contribui para deixar as cidades mais limpas, gera empregos. A reciclagem não deve ser entendida como uma solução mágica para todos os nossos problemas, e nem todo lixo é reciclável. Sempre haverá necessidade de dispor o lixo não reciclável no ambiente. Então, aqui tem algumas vantagens que a gente tem em reciclar o nosso lixo. Então, são várias as vantagens. Ela vai reduzir a poluição do nosso planeta, ela vai diminuir o volume do lixo enviado para os aterros sanitários, e aí esses aterros sanitários vão ter uma vida maior e mais útil. A gente pode gerar matéria-prima, que eu disse agora há pouco, e isso vai gerar uma economia para o país. A gente conseguindo reciclar, a gente também economiza energia na indústria. Vamos lá. Materiais recicláveis. Papel. Podemos dividir o lixo reciclável em 4 grupos, de acordo com o material de que é composto: papel, vidro, metal e plástico. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Na fabricação do papel, são utilizadas atualmente fibras de celulose, de troncos de árvore, sobretudo do eucalipto e do pinus, um tipo de pinheiro, de crescimento rápido e com troncos bem retos, o que facilita o corte e o estoque. Como as árvores podem ser plantadas pelo ser humano, dizemos que elas são um recurso renovável. Então, o nosso papel que a gente usa nas nossas apostilas, no nosso caderno,
ele é tirado da onde? Da celulose, que é uma substância produzida pelas células vegetais. Geralmente é do eucalipto e do pinus, que pode ser replantado novamente, tá certo? Porém, a gente hoje em dia já tem o papel reciclável, que é determinados resíduos que a gente pode jogar no lixo, né, na parte reciclável, e que vai e se transforma em papel reciclável, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O vidro. Para fabricar vidro, utiliza-se uma mistura de minerais compostas basicamente de areia, barrilha e calcário. Essa mistura é derretida em altas temperaturas, transformando-se em uma pasta grossa, vidro mole entre si, que é moldada ainda quente. Após a moldagem, inicia-se o sopro, que com um tubo metálico pega-se o vidro mole em uma extremidade e na outra assopra-se, virando-o até que tome a forma desejada. Nas fábricas, o assopramento é feito por máquinas, mas há também outras técnicas. Após essa etapa, o vidro é resfriado. Gente, aqui nós estamos vendo como é fabricado um vidro sem ser reciclado, tá certo? Um vidro usando os compostos da areia, da barrilha e do calcário. Esse assopramento que ele fala aqui, manual, é para os vidros que são feitos de uma forma manual, de uma forma mais simples. Porém, nas fábricas, eles não usam esse assopramento. Quem faz esse assopramento são as máquinas. Ou existem outras formas de fazer o vidro também. Metal. Como que o metal é produzido? O principal metal reciclado hoje no Brasil, ele é o alumínio. Ele é extraído de um minério chamado bauxita, por ser resistente à corrosão. Ele é muito utilizado na fabricação de panelas, latinhas de bebidas, por sua leveza e resistência. Também é muito utilizado na fabricação de peças para aviões. O ferro é um dos metais mais conhecidos e utilizados pelo ser humano. Quando aquecido e misturado com carvão, transforma-se em aço, uma liga metálica usada em inúmeros produtos, como latas de conservas de alimentos, panelas, peças de automóveis e mobílias. As folhas de landres, usadas na fabricação de latas de conserva, são feitas de folhas de ferro e aço, revestidas por uma fina camada de estanho. Outro tipo de metal para que a lata não enferruje, o que poderia contaminar os exemplos. Outros metais bastante reciclados são o ouro, o chumbo, a prata e o cobre. Aqui a gente está mostrando como que é feito alguma coisa com ferro e que não é de forma reciclável, tá? Que é feita que foi a primeira fabricação, tá certo? Então, nas latas de conserva, enfim. Mas existe as latas de conserva, outras coisas que são feitas de metal que são de formas recicláveis e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Plástico. Os materiais chamados plásticos começaram a ser produzidos na metade do século XIX. Os principais plásticos eram feitos de substâncias vegetais como celulose. Hoje, a maioria deles é produzido a partir de petróleo, um recurso natural não renovável. Nas refinarias, o petróleo é separado em várias substâncias, como a gasolina, o óleo diesel e a nafta, usada na fabricação de tintas, vernizes, fluidos de isqueiro e etc., das quais se originam compostos que são transformados em plásticos nas indústrias. Atualmente, é difícil imaginar como seria nossa vida sem os plásticos, pois eles estão
nas embalagens, nos carros, nos aviões, nos canos hidráulicos, nos computadores, nos celulares, nos móveis, nos eletrodomésticos e em muitos outros lugares. E essa forma aqui, ó, que é extraída do petróleo, é para se fazer a primeira peça em plástico. Porém, hoje em dia, são feitas através de reciclagem. Alguns plásticos são feitos de vegetais, como a celulose, hoje em dia. E isso aqui está muito em alta e está sendo bem estudado. Olha uma montanha de plástico aqui que a gente costuma jogar, né? Descartar fora. E aqui eu coloquei um exemplo de alguma coisa que já pode ser reutilizada. Vamos lá. Papel. Não desperdiçar papel é uma das maneiras de contribuir para a redução do custo ambiental, pois em sua fabricação são consumidas grandes quantidades de água e energia. Além disso, para plantar eucalipto e pino, às vezes é necessário desmatamento das florestas nativas, o que causa sérios impactos ao ambiente. Quanto mais limpos e menos amassado os papéis destinados à reciclagem, mais valiosos são. O papel separado para reciclagem é misturado com água e triturado. A pasta obtida segue então para uma máquina que produz o papel reciclado. Agora a gente vai aprender como reciclar as coisas. Então, hoje em dia, o papel já é reciclável. A gente já tem aquelas folhas, aqueles cadernos que utilizam o papel reciclável. Então, a gente não vai mais usar direto o eucalipto e o pinus. Nós vamos usar papéis que a gente já utilizou. E uma forma melhor seria não amassar esses papéis, mandar eles direto da forma como é. Então, por exemplo, eu usei um caderno, eu vou pôr ele na parte do reciclável, mas sem amassar as folhas, porque fica mais fácil. Como reciclar o vidro? O vidro é praticamente 100% reciclável. Alguns tipos específicos não o são. Após ser recolhido da reciclagem, ele é triturado, formando pequenos cacos. Nas vidrarias, os cacos são lavados e misturados, 35 a 50% do total, com a matéria-prima original. Essa mistura é derretida a uma temperatura inferior àquela atingida na fabricação original, que a gente já viu. Por isso, ao se reciclar, o vidro economiza-se matéria-prima e energia. Em 2011, o Brasil reciclou cerca de 47% dos vidros produzidos naquele ano. Aqui também tem uma maneira da gente reutilizar os vidros na nossa casa, sem mandar para o reciclável. Então, tem algumas ideias de como que a gente pode fazer para reutilizar esses vidros. Como reciclar os metais? A reciclagem de metais proporciona imensa economia de energia. A reciclagem do aço utiliza apenas 25% da energia necessária para a produção a partir dos minérios. A reciclagem do alumínio é ainda mais vantajosa. Cada tonelada de alumínio reciclável evita a extração de 5 toneladas de bauxita e economiza 95% de energia para a produção. Em 2007, o Brasil reciclou 87,2% do alumínio produzido naquele ano. É bom isso aqui, né? Reciclou bastante. Aqui eu dei uma ideia de como a gente poderia reutilizar dentro da nossa casa alguma coisa com metais. Sabe as tampinhas que a gente tira das latinhas de guaraná, de coca, de suco? Ó, eu coloquei aqui uma maneira de reutilizar, fazendo uma bolsa junto com um crochê, com a linha. Então, também é importante reciclar os metais, porque eles também vão ajudar a economia da energia. E além de ajudar a economia da matéria-prima. Como reciclar plásticos?
O plástico causa muitos danos ao ambiente, por demorar centenas de anos para ser degradado naturalmente. Além disso, o petróleo é um recurso não renovável e poderá se esgotar ainda nesse século. Por essa razão, eles estão sendo desenvolvidos plásticos biodegradáveis, ou seja, facilmente decompostos no ambiente, a partir de matéria-prima renovável, que nem a cana-de-açúcar e os óleos vegetais. Alguns desses plásticos já estão empregados na fabricação de sacolas, utilizadas para dispor resíduos nos aterros sanitários. Há pelo menos duas formas de reciclar o plástico, a mecânica e a energética. Na mecânica, os plásticos são triturados até formar grânulos, que podem ser industrializados novamente e transformados em sacos de lixo, sacolas de sapato, pisos, mangueiras, componentes de automóveis, fibras e etc. A reciclagem energética, a queima do plástico produz energia térmica, que é utilizada para produzir energia elétrica. 1 tonelada de plástico reciclável economiza 130 quilos de petróleo. No Brasil, em 2007, foram reciclados 8,2% dos plásticos produzidos naquele ano. Em 2015, 51% das garrafas PET produzidas foram recicladas. É pouco ainda, tá? Apesar que foi em 2017 esse dado, mas é pouco, porque a gente consome muito plástico. E aqui também dei uma ideia de como a gente pode reutilizar em casa alguns pote plástico que a gente tem. O que é uma coleta seletiva? A coleta seletiva é a separação do lixo reciclável, é fundamental para o sucesso de qualquer programa de reciclagem. A coleta desse material previamente separado é conhecido como coleta seletiva. Quanto mais a população adere a ele, mais viável se torna a reciclagem. Todos devem ser separados corretamente, não misturando materiais recicláveis com não recicláveis. Além disso, os materiais recicláveis devem estar limpos, sem resíduos orgânicos. Por isso, eles devem ser lavados antes de ser descartados. Uma coisa que a gente não costuma fazer, mas que é necessário. No nosso lixo, quando a gente vai descartar os lixos recicláveis, eles devem estar limpos. Para que a coleta seja realmente seletiva, foi criado um código de cores, símbolos para identificar cada tipo de material reciclável que deve ser colocado. Ó, tem o papel, que é o azul, vidro verde, metais, que está aqui, ó, que nem um imã, o alumínio e o plástico. Ou nas lixeiras que a gente tem, né? Ó, papel azul, metais amarelo, vidros verdes, plásticos vermelhos e os não recicláveis. Os 4 R's e mais outros. No início deste módulo, falamos em 4 R's, que são repensar os hábitos de consumo e de descarte, antes de consumir bens ou de jogar algo fora. É preciso que pensamos nas consequências desses atos para a nossa geração e para as futuras. Reduzir o consumo, adquirir apenas o que realmente é necessário. Reutilizar o que for possível, evitar o desperdício de materiais que ainda podem ter algum proveito para você ou para alguém. E eu dei alguns exemplos durante a nossa aula. Reciclar materiais, reaproveitar materiais usados para a fabricação de novos bens de consumo. Mas certamente existem outros R's, como podemos ver na imagem ao lado, que 4 R's você sugere. A gente tem reduzir, reutilizar, reciclar, rejeitar, reaproveitar, enfim. A gente pode pensar em vários R's aqui. Todos devemos agir para reduzir os problemas decorrentes do lixo que produzimos. Essa ação é coletiva. Consumir menos em vez de consumir mais
é uma atitude cidadã que favorece a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Então, sempre que a gente for comprar alguma coisa, fazer aquela pergunta: eu realmente estou precisando disso? Quebrou alguma coisa? Eu vou mandar arrumar, ao invés de jogar fora, ir lá e comprar uma nova. Então, a gente tem que pensar nessas consequências, repensar nos nossos hábitos de consumo. O consumo e o desperdício. Vamos agora refletir sobre nossas atitudes, pois qualquer produto que consumimos gera alguma quantidade de resíduo. Como a onda de consumismo, muitas pessoas compram objetos que não precisam, principalmente em função das ideias que as campanhas publicitárias associam a eles. Isso já aconteceu com você? De você olhar alguma propaganda e falar: eu preciso comprar aquilo, mas na verdade a gente não está precisando. É porque ao olhar a propaganda, ao ver que as outras pessoas estão adquirindo, a gente também vai lá e compra. Avalie roupas, calçados, aparelhos eletrônicos e outros objetos que você tem e pense o quanto realmente você usa e precisa de cada um deles. Além disso, alguns produtos têm embalagens maiores do que precisariam, apenas para ficar mais atrativos. Caixas de bombom, por exemplo, tem vários papéis diferentes. E o tubo da pasta de dente vem em uma caixinha de papelão, que não é fundamental para a sua conservação. Precisaria daquela caixinha? Não, de forma alguma. Então, ali a gente já estaria pensando numa forma de economizar, uma forma de conservação do planeta. Para onde vai todo esse papel logo que você abre as embalagens? Transforma-se em mais lixo. Então, vamos pensar no nosso consumo, o que realmente a gente precisa e o que é consumismo, que a gente vai lá na loja e sai com um monte de sacola. Será que a gente precisa de tudo aquilo? Ou a gente está comprando devido à propaganda, devido à modinha, enfim. Bom, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando alguns exercícios para vocês resolverem. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail. Assunto, sexto ano, Ciências, professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!